Boa noite a todos vocês, muita paz, que Jesus nos abençoe, abençoe o nosso final de semana e a semana que está para começar. Que tudo corra bem na sua graça e que nós estejamos com muita saúde e felicidades. Bem-aventurado é aquele que obedece o Senhor e que anda em seus caminhos. Amém. Hoje é dia de Gotas de Luz. Para vocês que são novos aqui, aliás, bem-vindos. Sejam muito bem-vindos e voltem sempre. Mas Gotas de Luz é apenas um bate-papo. Eu já tenho falado muito sobre o estresse, mas sempre recebo pedidos para falar sobre estresse. E o título de hoje é: Conhece alguém que mudou devido ao estresse? É uma esposa preocupada com o marido que mudou muito depois de perder o emprego, parece ser uma outra pessoa. E veja que todos nós no mundo de hoje, de certa forma, mudamos um pouquinho com o estresse. Então, se a gente for pensar quando a gente era jovem, por exemplo, e agora, a gente tinha uma resiliência muito diferente do que essa que a gente tem agora, não é? Agora, estou falando no meu caso. Agora, vocês que ainda são jovens, ainda não sabem o que as fases desta vida traz para a gente, como é que essas fases são capazes de nos mudar. E muitas vezes nos mudam por causa do amadurecimento. Nós vamos passando por muitos problemas nesta vida e esses problemas vai nos trazendo amadurecimento e a gente vai mudando o nosso caráter para o melhor. A gente começa a ter mais paciência com as coisas, a gente começa a confiar mais em Deus e tudo mais. Mas muitas vezes o nosso mudar não é por causa das experiências que a gente está passando, de uma maneira em que Deus está sempre presente. Não, mas a gente está mudando por causa do estresse. E daí é uma coisa muito difícil, porque o estresse, ele vai trazer muitos problemas na nossa vida. E esses problemas são cognitivos, social, emocional, físico, mental e muitos outros. A gente começa a ter dificuldades no relacionamento. Eu verifiquei o canal de uma psicóloga e que ela escreve apenas do lado social que eu estou tratando aqui, mas do lado social ela diz afastar-se ou isolar-se das pessoas, dificuldade em ouvir, dificuldade em compartilhar ideias, dificuldade em se envolver na resolução mútua de problemas, sempre culpando os outros pelos seus problemas ou sempre criticando, intolerância no processo de grupo, dificuldade em dar ou aceitar apoio ou ajuda, impaciente ou desrespeitoso com os outros. Isso é o que essa psicóloga está falando. Eu não vou entrar no lado psicológico porque isso vai ficar para ela, mas eu gosto de conversar sobre experiências diárias que a gente passa e que a gente nota o nosso parceiro, o nosso amigo, os nossos familiares mudando, e normalmente não é uma mudança positiva. Aliás, algo que sempre foi muito positivo e maravilhoso se torna algo frio, algo distante, e as pessoas vão se afastando umas das outras cada vez mais, culpando umas às outras, e muitas vezes o problema está em nós. Gente, a gente tem que parar para analisar se o problema não está em nós. Mas analisar de uma maneira que a gente analisa com Deus, pedindo para Deus mostrar para a gente onde é que está esse problema, porque nós que somos filhos de Deus e seguimos a Deus, nós queremos acertar as coisas com as pessoas. Então nós vamos orar e pedir a Deus que nos mostre onde estão as falhas, se está em nós ou se está no nosso próximo. E Deus vai mostrar exatamente onde é que elas estão. E muitas vezes nós vamos nos surpreender que a falha nunca saiu de nós, está sempre dentro de nós. E a gente, por estar mergulhado nesse estresse, que é algo material, é algo também espiritual, mas é principalmente material, a gente se mergulha nele e a gente acha que tudo é normal, estressamente falando, vamos assim dizer. Mas não é normal, a gente está passando por um momento de dificuldade, um momento de falta de Deus na nossa vida, um momento em que a gente está muito atrelado no lado material, ao invés de considerar mais importante para nós o lado espiritual com Deus.
Nós enfrentamos muitos estresses diariamente, estresses pessoais ligados com a nossa saúde mental e tudo mais. Estresse no relacionamento, estresse no nosso emprego, estresse financeiro, estresse político e social. E aí são muitas coisas que nos pressionam, de certa maneira, para fazermos algo que muitas vezes não está na nossa competência, ou na competência financeira, material, ou na nossa competência psicológica, ou algo que a gente está fazendo. Por exemplo, as pessoas estão falando muito dos preços que estão subindo. Aliás, sobre preços, gente, tem um grupo no Brasil que fala que está subindo os preços, outro grupo fala que não, que as coisas estão muito baratas. Então, esse grupo que diz que os preços estão subindo, então o poder de compra de um pai de família, neste caso, 3 filhos, esposa e o marido para se alimentar. Se o pai está trabalhando, o poder de compra já está reduzido porque os preços estão muito altos. Aí este homem vai e perde o emprego. Aí começa a reduzir isto, aquilo, e chega num ponto que já não tem mais o que reduzir e a situação fica muito difícil. Aí, gente, nesse estresse todo, nesse momento muito difícil que este casal enfrenta, é importante que a gente se apegue a Deus e não ao material. Gente, porque o material, ele é estressante, ele puxa a gente para as coisas deste mundo e não para o refrigério da alma, não para a gente estar perto de Cristo, não para a gente receber as suas bênçãos e tudo mais. Quando a gente atravessa esses momentos de dificuldades com nosso Senhor Jesus Cristo, a gente pode não ter muito como a gente tinha antes, mas a gente tem paz. Ele nos direciona, ele nos mostra qual é o próximo passo a fazer, ele nos dá aquela confiança interior de que a gente não está sozinho, a gente está lutando junto com ele, e isso é muito importante nesta vida. Porque se a gente está enfrentando um problema materialmente falando, a gente vai tender a reagir materialmente falando. E daí o estresse vai nos levar a comer demais, a beber demais, a experimentar drogas, a festejar demais, a fazer compras demais, a gastar demais, a fugir da realidade. A gente não quer ficar 24 horas pensando naquele problema que está acabando com a gente e a gente não acha solução. E daí, muitas vezes, a nossa reação é uma reação também destrutiva. Outra maneira da gente reagir ao estresse é com a autodisciplina. A gente não quer mostrar para as pessoas como é que a gente está se sentindo. E daí a gente coloca um teatro, uma fisionomia para as pessoas de felicidade, de que tudo está bem, mas por dentro a gente está se sentindo bombardeado. E isso aí é porque a gente não confia muito nas pessoas à nossa volta. A gente não sabe a que ponto a gente pode abrir o nosso coração. A gente tem vergonha de falar das nossas dificuldades. E veja que esse estresse vai crescendo dentro de nós. E essa autodisciplina começa a trabalhar também contra nós. Isso aí é uma maneira mundana da gente tentar mascarar o nosso problema, da gente tentar mostrar para o mundo que tudo está bem. Por quê? Porque está nos faltando um pouco de humildade, está nos faltando confiança no nosso próximo, está nos faltando entender que nós somos uma família perante de Deus. Mas será que a culpa é só nossa? Não, não é. A culpa também é do nosso próximo, porque as outras vezes que a gente precisou de alguém, a gente não teve uma boa experiência, não é? Quantas pessoas podem me dar um exemplo de alguém que precisou de alguém e levou a porta na cara, né, gente? Foi tratado com indiferença. Tem gente que as coisas estão muito bem, maravilhosas, uma amizade maravilhosa, mas quando você começa a precisar financeiramente ou está enfermo, precisando de uma palavra amiga, o que acontece? Os seus amigos vão embora, desaparecem, não é? Então, essa autodisciplina
que é algo que a gente coloca para o mundo, ela é uma autodisciplina também destrutiva para o lado emocional da pessoa. Porque a preocupação, o medo, a ansiedade continua dentro de nós e a gente está mostrando uma pessoa, um exterior que nós não somos. Então, toda vez que a gente age com autodisciplina diante dos outros, esse relacionamento está comprometido. É porque, na realidade, a gente não tem como falar para as pessoas aquilo que a gente realmente está sentindo. Você já pensou que coisa horrível a gente está no meio dos nossos familiares, a gente abre a boca e fala alguma coisa, a gente já vê, esta pessoa olha com o canto dos olhos para o outro e o outro olha de volta e não fala nada, mas a gente está vendo a situação. E essa pessoa envolvida está em autodisciplina para não entrar em desentendimento. Mas veja que isso aí traz preocupação, traz medo, traz ansiedade e tudo mais. Os nossos relacionamentos estão ficando cada vez mais estressantes. Aquilo que era essencial nas nossas vidas para a gente ter amigos, ter pessoas perto de nós, hoje em dia é discutível. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil e as pessoas estão mudando, se tornando muito individualistas e se esquecendo de que nós somos irmãos perante a Deus, nós devemos a fraternidade uns para com os outros. Então, a autodisciplina nunca produz a verdadeira paz. A palavra de Deus diz em João 16:32, mas se aproxima o tempo, e de fato já chegou, em que vocês serão espalhados. Cada um seguirá seu caminho e me deixará sozinho, mas não ficarei sozinho, porque o Pai está comigo. Verdade absoluta, não é? Cada um hoje em dia quer seguir o seu caminho, cada um tem a sua teoria sobre o seu próximo, cada um no seu mundo estressante, sem querer dividir com o outro. Esse autocontrole tão grande que não quer que o outro veja exatamente o que é que está acontecendo, mas todo mundo está vendo que tem algo que não está correto, que a frieza tomou conta das pessoas, que as pessoas estão mudadas. E às vezes é por causa do estresse, às vezes é por causa das consequências desta vida e tudo mais. Mas nós temos que parar para pensar de onde vem a culpa de tudo isso. Não simplesmente jogar no nosso próximo, mas orar por isso, para que a gente veja o que é que a gente está fazendo de errado, pedir perdão a Deus e mudar o nosso comportamento. A palavra aí está falando corretamente que nós estamos sendo espalhados. Dentro de uma família, quantos de vocês se sentem juntos, realmente juntos, como membros da família? Eu me sinto espalhada da minha família. Todas as tentativas parecem que são frustrantes. Parecem que o mundo está me arrastando em posição contrária. E as coisas têm sido assim. Minha falta pode ser. Minha falta, sim, eu moro muito longe. Mas existem também as pessoas que, se eu não procurar, elas nunca me procuram. Elas estão sempre do seu lado, afastado e tudo mais. E eu tenho certeza que se isso acontece comigo, acontece com os outros também. É difícil da gente arrumar um tempinho para a gente perguntar para as pessoas como é que você está, está tudo bem com você? Ou simplesmente dar um bom dia, um sorriso e tudo mais. Então, gente, o mundo está ficando assim. Nós estamos sendo espalhados. Mas veja que até Cristo disse que nós estamos espalhados dele. E não é verdade? É. Porque cada um tem a sua crença, a sua maneira. Mas aquilo que a palavra de Deus está nos dizendo que é a coisa mais certa deste mundo, nós não queremos ouvir. Nós não queremos ouvir, nós não queremos fazer nada que vai trazer sacrifício para nós termos que mudar a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir. Não, é a minha teoria, é aquilo que eu penso, e não o que ele pensa, você pensa, fulano pensa. Nós estamos tratando o nosso Senhor Jesus Cristo como qualquer um. E isso tem que ser revertido, porque Jesus Cristo é caminho, verdade e vida. Ele é Deus e nós não vamos ao Pai a não ser através dele, isso com certeza. Jesus continua dizendo, eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, pois eu venci o mundo.
E isso não é verdade? Mas a aflição que Jesus Cristo passou aqui nesta terra, ninguém passou, gente. Ninguém passou. Ainda não encontrei uma pessoa que dissesse que passou as mesmas ou piores aflições que Jesus Cristo. E ele venceu o mundo. Então, nós podemos ter paz, sim, em Cristo, no meio de qualquer aflição. E Cristo, ele sentiu essa paz no meio das suas aflições. E isso é provado na palavra de Deus. E Jesus diz mais, ele diz, sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Nós temos a impressão que nós estamos fazendo, nós estamos fazendo isso, aquilo, mas quando chega a nossa morte, acabou. Nós morremos também espiritualmente para Deus. Gente, sem Jesus Cristo nós não podemos fazer nada, nós dependemos dele. Nós somos eternamente dependentes de Cristo, nós somos partes da videira. E para sermos partes da videira, nós temos que agir de uma maneira em que mostre para Cristo que nós realmente somos a sua imagem e semelhança. E Jesus lá crucificado com as mãos cravadas e os pés também, ele recebeu muitas chibatadas, as suas costas estavam ensanguentadas, aquela coroa de espinho na sua cabeça também, sangue estava caindo e tudo mais. Jesus ficou seminu numa posição ali muito vergonhosa diante das pessoas, de acordo com o costume da época em que as pessoas se cobriam todas. Jesus naquela posição era uma posição de muita chacota, de muita vergonha. E as pessoas ali tirando sorte sobre as suas roupas. Quem é que ficaria com isto, com aquilo? Lhe foi dado vinagre e tudo mais. E como é que foi a reação de Jesus nesse momento crucial, de dor crucial que ele estava passando? Uma dor até diabólica. Como é que foi a reação de nosso Senhor Jesus Cristo? Foi com estresse? Não, gente, eu vou mostrar para vocês verem como é que Jesus reagiu. Está escrito em Lucas 23:34. Jesus disse, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. E os soldados tiraram sortes para dividir entre si as roupas de Jesus. Então, no meio de tanto estresse, a reação de nosso Senhor Jesus Cristo não foi com estresse, mas foi falar com o Pai e pedir perdão para os seus agressores. Somos capazes de fazer isso? Espero que sim. Temos que pensar em Jesus Cristo nesses momentos de estresse intenso. Tudo que a gente passa aqui nesta terra não é tão grande quanto aquilo que Jesus passou por nós. Então nós temos que atravessar esse momento com nosso Senhor Jesus Cristo como Ele atravessou com o Pai. Essa é a nossa lição de vida. Não meter os pés pelas mãos e ir resolver tudo por nós mesmos, deixando Cristo de lado, desencaminhando para o lado que a gente acha que é melhor, indo para drogas, indo para bebidas alcoólicas, comendo demais, entrando na glutonaria e se tornando cada vez mais obesos, afastando das pessoas que a gente ama, colocando culpa nas pessoas indevidamente, mentindo e tudo mais. Então, gente, nós temos que parar com isso. Nós temos que pensar um pouquinho mais naquilo que Cristo fez e como é que Ele venceu este mundo. E aí está a resposta. Com certeza é preciso de muita oração. A gente estar muito ligado à palavra de Deus. A gente estar lendo cada vez mais a palavra de Deus para a gente estar fortalecido. A gente colocar toda a armadura de Deus em nós para a gente vencer esses problemas. E a palavra diz em Colossenses 3,15, permitam que a paz de Cristo governe o seu coração, pois, como membros do mesmo corpo, vocês são chamados a viver em paz e sejam sempre agradecidos. Nós somos chamados para viver em paz. Nós somos. E várias vezes nós não estamos em paz. Por quê? Porque nós não estamos em Cristo. Muitas vezes estamos no maligno.
E essa questão de paz, toda vez que a gente sente que a gente não está em paz, a gente tem que questionar, orar, pedir paz para nosso Senhor Jesus Cristo, porque estando em paz, com certeza a gente está com Ele, não com o maligno. Então, a ausência de paz representa a ausência de Cristo, representa a nossa falta de confiança. Quer dizer que a gente não está obedecendo aquilo que Ele está traçando para nós. E tudo isso nos traz infelicidade porque a gente quer o lado material cada vez mais. Gálatas 5,16. Por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida, assim não satisfarão os anseios de sua natureza humana. Aí são dois opostos, o Espírito e a natureza humana. A natureza humana nos puxa para aquilo que é terreno, para as coisas materiais, para a gente resolver as coisas por nós mesmos. Mas o Espírito Santo de Deus, ele nos puxa para Deus, para a gente confiar mais, para a gente obedecer, para a gente seguir os planos de Deus. Paulo continua dizendo ainda mais, a natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que entendem fazer. Gente, aí são duas forças opostas realmente, uma lutando contra a outra. E tem que haver aceitação. A gente aceitar ser guiado pelo Espírito de Deus. E quando a gente aceita ser guiado pelo Espírito de Deus, a gente deixa esse nosso orgulho pessoal, essa nossa falta de humildade, esse desejo da gente estar liderando a nossa vida, e a gente confia mais no Pai. E a gente se deixa ser liderado. Por quê? Porque essas forças são realmente muito poderosas. E veja que a nossa escolha é o que determina o resultado dessas coisas. Que se a gente escolher a nossa natureza humana, o lado material e tudo mais, aquilo que espera para nós é o estresse, é a depressão, a ansiedade e coisas muito piores. E muitas vezes a pessoa quer realmente seguir a Cristo, mas parece que tem uma ideia assim que vem na cabeça para a pessoa ir do outro lado. Aparecem amigos, aparecem familiares dando opiniões totalmente opostas para que a pessoa mude o seu caminho. Tem muitas pessoas que começam aquele momento de seguir a Deus, começa com aquele entusiasmo. Mas daí basta alguns amigos aparecerem e dizerem algo ao contrário que elas mudam de ideia. Elas vão para o outro caminho. Por que isso? Porque é pela nossa própria culpa, porque a gente não está mergulhando na palavra de Deus para aprender a palavra de Deus e aplicar em nossas vidas. A nossa vida vai acontecendo como o vento quer. O vento vem, empurra a onda para cá, para lá, e a gente vai em todas as direções tentando acertar. Mas a gente tem que tentar acertar com Deus e não dessa maneira, porque dessa maneira vem muitos sofrimentos para nós. 2 Coríntios 10:5 diz: destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Levamos cativo todo o pensamento rebelde e o ensinamos a obedecer a Cristo. Então a gente leva cativo esses pensamentos que vêm na nossa cabeça, a gente entrega para Deus. A gente fala, meu Deus, eu estou pensando isso. O que é certo para mim? Me ajude a resolver este problema. Me mostre o caminho certo. Então, qualquer pensamento, muitas vezes contrário àquilo que Deus quer, que vem na nossa cabeça, se a gente falar com Ele, pedir direcionamento, Ele vai nos direcionar sim. E sempre, com certeza, o direcionamento de Deus é o melhor para nós. Romanos 8:28. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Não tem erro, gente. Se a gente ama a Deus, se a gente segue a sua palavra, a gente ora, a gente vigia, não tem como. Deus vai nos ajudar, Ele vai fazer que as coisas se cooperem entre si para um bem maior.
e as coisas começam a se encaixar em nossas vidas, as coisas começam a seguir pacificamente. Por quê? Porque nós também estamos correspondendo. Como Cristo sempre esteve com o Pai, nós temos que estar sempre com Cristo. Essas são as chaves principais para a gente ter vitória nesta vida em Cristo. Vitória contra o estresse, a depressão, a ansiedade, vitória contra qualquer problema material é a gente aceitar Cristo e aceitar de uma maneira verdadeira. Vejam o que Paulo diz em 1 Coríntios 15:57. Mas graças a Deus que nos dá vitória sobre o pecado e sobre a morte por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Se Ele nos dá vitória sobre o pecado, Ele nos dá vitória sobre a morte. O que mais que a gente quer? Se a gente não peca, a gente está com Deus. Se a gente não vai morrer nesta vida, isso aí é uma vitória maravilhosa, porque a gente tem vida eterna. E se nós temos essas duas coisas, com certeza nós estamos com Cristo. E graças a Ele, tudo começa a se cooperar em nossas vidas para um bem maior. Eu espero que a palavra de hoje não tenha sido muito repetitiva. Como eu já disse, eu tenho falado bastante sobre o estresse, mas é sempre bom a gente relembrar a palavra de Deus, a gente colocar em prática, a gente pensar que nós poderemos estar errados, porque a gente tem uma mania de achar que a gente está sempre certo, mas muitas vezes a gente se habitua em fazer certos pecados nessa vida. A gente habitua em contar conosco mesmos e deixar Cristo do lado. A gente vai caminhando em outra direção e de vez em quando a gente procura Cristo. Mas Cristo tem que ser presença constante. Todos os dias, todas as horas, todos os minutos, segundos, a gente tem que estar em Cristo, senão não dá resultado. A nossa fé passa a ser algo ensaiado, passa a ser algo momentâneo e nada disso é uma fé real. Então nós vamos parar por aqui, que Jesus os abençoe, muito obrigada pela sua presença. Vocês que se inscreveram no canal recentemente, sejam bem-vindos e volte sempre. Esse é o meu desejo principal. Eu agradeço a todos vocês que estão nos ajudando, sempre mandando mensagens, compartilhando, colocando joinha. Muito obrigada. O nosso grupo depende disso para levar a evangelização para muito mais pessoas, ajudar as pessoas a irem para o Senhor Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Gente, um maravilhoso final de semana para todos vocês, bom descanso e que a semana que vem seja uma semana de muita produtividade, muitas realizações, que vocês sejam muito felizes, tenham dias maravilhosos na graça do Pai, que você tenha saúde para enfrentar todos os seus dias, as suas lutas, que você vença as suas batalhas em nome de Cristo. Uma boa noite a todos vocês, fiquem na paz e graça do Senhor Deus. Amém.